Quero agradecer desde já a todos os nossos irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos à casa de Deus, também à sua casa. Amém, irmãos? A casa do Pai sempre é a casa também do Filho. Tá? Você é filho de Deus, certamente a casa de Deus também é a sua casa. Quem encontrou, 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Vamos ler a Santa Palavra. Diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: esse lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos no lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu Senhor, por quem é emprestado? Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Amém? Feche seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, estamos à tua santa presença. É por tuas misericórdias que estamos aqui. É por tua graça que estamos aqui, meu Deus. É por causa do teu amor infinito que estamos nesse lugar. E eu quero te pedir, Senhor, que venhas falar conosco por meio da tua palavra, que é santa, que é gloriosa, que é poderosa, para mudar a vida daquele que crê. Em nome de Jesus, gera em nós, Senhor, a fé que precisamos, a fé que necessitamos, ó Deus, para alcançarmos os milagres. Abre o nosso coração, dá-nos entendimento, Senhor, da tua vontade e graça, para obedecermos os teus mandamentos em tudo que o Senhor estabelece e determinou para nós. Fala conosco, o que eu te peço e te agradeço agora e para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto da palavra do Senhor sobre o tema recuperando o que se havia perdido. Amém, irmãos? Meus amados, nós vivemos em um mundo de perdas. Amém? Hoje é muito comum sempre encontrarmos alguém que possa testificar que já perdeu alguma coisa. Amém, amados? Quantos de nós temos vivido lembranças de coisas boas que perdemos, de coisas importantes que perdemos, de coisas que eram, na verdade, que determinavam muitas dos nossos sonhos. E essas coisas que nós temos perdido, precisamos aprender a recuperá-las. Amém? E eu quero mostrar nesta noite como recuperar, através do poder de Deus, aquilo que você havia perdido. Quem sabe você perdeu os sonhos, quem sabe você perdeu a esperança de ser feliz na sua vida sentimental. Quem sabe a sua família que você tem hoje não era como você gostaria de ter, porque perdeu a chance, quem sabe, de um dia ter uma boa família. Mas eu quero mostrar hoje para você na palavra do Senhor, que Deus não desistiu dos seus sonhos. E se você conhece o Senhor, os seus sonhos serão realizados. Amém? O texto que nós lemos de 2 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Sabe, irmãos, esse texto aqui conta a história que nós vamos estar meditando. Que um dos discípulos dos profetas, ao cortar uma árvore que era para fazer uma casa para que eles pudessem morar, onde havia uma escola dos profetas, e a escola estava pequena,
para tanta gente, para tantos profetas que o Senhor estava levantando. Então os profetas tiveram a ideia de irem no Jordão e colher uma árvore, cortar uma árvore, algumas árvores, e fazerem uma casa de palha. Quem já foi no interior sabe, dá para entender bem como é que é. Quem já foi no interior aqui? Amém. Quem já morou em casa de palha? Geralmente no interior, quando tem um lugar lá no nosso paradão, né? Tem um local onde se faz farinha, então não dá para se construir, não se constrói de alvenaria, não se constrói de madeira assim, de tábua, se constrói com vidros, né? Interessante, é só um galpão grande e fica tudo aberto para ventilar. Então era mais ou menos isso que eles estavam querendo fazer, um local para que pelo menos o povo pudesse dormir. Porque os profetas do Senhor aqui, no reino de Israel, mesmo essa terra tendo sido dada por Deus ao povo de Deus, eles tinham perdido, Deus tinha perdido lugar no coração daquele povo. Amém, meus amados? Então a palavra do Senhor nos mostra que os profetas do Senhor, aqueles que representavam, que falavam o nome do Senhor, estavam tendo dificuldade até mesmo de habitar e crescer. Mas preste atenção. E a Bíblia diz que esse desejo aí dos profetas de construir um lugar, amém, amados? De construir um lugar para que eles pudessem adorar a Deus, estudar mais a palavra, né? Se recolher para se preparar cada vez mais. A palavra do Senhor diz que isso gerou o desejo no coração deles. E quando eles tentaram fazer isso, tiveram uma perda muito significativa. Então, em primeiro lugar, eu quero frisar aqui, irmãos, com você, que o que significava aquele machado. Amém? Estavam cortando árvore com machado. Imagina, um machado que compra por R$30, quem sabe R$40, não sei o valor, pode ser mais ou pode ser menos. E qualquer loja tem. Mas no tempo aqui dos profetas, não tinha em qualquer lugar. Amém, irmão? Quem tinha o machado era alguém de pobre. Por quê? Porque o ferro era algo caro, era algo precioso. Amém, meus irmãos? Então, preste bem atenção, irmão. No texto, no versículo 2, versículo 2, diz que era necessário que houvesse que fosse feita uma ampliação na casa do Senhor, que fosse feita uma ampliação naquele lugar, na escola. E a Bíblia diz que Eliseu, o profeta do Senhor, ele concordou, ele apoiou, ele aprovou. Diga glória a Deus. E Eliseu era a voz de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muitas coisas, irmãos, que você muitas vezes decidiu corretamente, fez corretamente, escolheu de forma certa. Mesmo assim, escolhendo de forma certa, muitas vezes acontecem perdas. Quantas pessoas tentando melhorar a vida, perderam tudo que tinham? Amém, irmão? Quantas pessoas tentando resolver o problema, acabaram perdendo até o que não tinham? Por isso eu quero nessa noite meditar com vocês e ver como recuperar as coisas que temos perdido. Amém, querido? E o texto diz que era necessário, e o profeta aprovou, né? E era tão de Deus aquele trabalho, era tão importante, era tão de Deus, que o próprio profeta resolveu ir junto. Diga glória a Deus. Deus está contigo no lugar, Deus está contigo na obra, Deus está contigo no teu sonho, Deus está contigo no teu propósito, mas você está perdendo. Como entender? Amém, irmãos? Como entender, queridos, que Deus está contigo no negócio que você está perdendo? Você está sofrendo prejuízos, você está sofrendo dificuldades, mas Deus está, a palavra está confirmando, Deus está contigo. Como é que isso acontece? Mas a palavra do Senhor diz que quando se perde, quando alguém perde alguma coisa, por estar fazendo logo o que Deus mandou, o Senhor faz milagre acontecer e você toma de volta aquilo que você perdeu. Amém? Por mais que o inimigo tente te destruir, tente roubar o que você conquistou, eu digo para você uma coisa, meu irmão. O Deus que nós servimos, o Deus que você serve,
não deixará tua terra ficar no fundo do lago. Ele trará de volta. Amém, meus amados? Era trabalhando. Eles perderam aquele machado trabalhando, irmãos. Eles não estavam brincando. Eles não estavam fazendo uma coisa desnecessária. Eles estavam fazendo algo que era para Deus. E diz a palavra do Senhor que no seu esforço de melhorar as coisas, no seu esforço de conquistar o melhor, perderam algo que não era deles. Mas a palavra do Senhor diz que Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou a madeira numa água e o machado flutuou. Diga glória a Deus. Diga para o irmão que está do lado, irmão, esta noite o Senhor fará na sua vida um machado do milagre aparecer. Amém, irmão? Pastor, o que é essas minhas perdas? O que pode ser? E nós vamos estar meditando. Diz a Bíblia aqui, olha que coisa interessante e linda, irmão. Que Deus mostra aqui que Ele pode usar uma coisa, sabe, mais inimaginável para fazer milagre. O que um pedaço de pau tem a ver em fazer o machado flutuar, terra flutuar? Tem que ter um racionalmente, raciocina comigo. Obrigado. Raciocina comigo. Mas o que é que um pedaço de madeira dentro de um rio pode fazer flutuar o machado? Tem alguma coisa dessa? Madeira é imã de ferro? Se fosse um imã, até que dava para imaginar, não é um imã que dá para vir. Mas jogou madeira. Sabe o que ele estava dizendo? Que quando você está fazendo algo que ele é prova, ele vai usar coisas que você nem imagina para fazer milagre na sua vida. Aleluia! Para ressuscitar teus sonhos, para ressuscitar a tua bênção na sua vida. Então, irmãos, eu anotei aqui algumas coisas que têm se perdido durante o tempo da vida, né? E que isso tem trazido tristezas, tem trazido frustrações, tem trazido decepções no coração de muita gente. Em primeiro lugar, sonhos pessoais. Amém? A palavra do Senhor conta a história de um homem chamado José. Não é o nome dele, não? José, ele era o filho o primeiro filho de Jacó com a mulher amada, com Raquel. Né? Era um dos filhos dele com Raquel. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem era muito amado, porque ele era filho da amada. Amém? Ele era o filho da amada. Era o filho da mulher que ele amava. A Raquel, ela tinha, para ter tido filho com Jacó, ela tinha doado as suas servas, a sua serva pessoal, como concubina para Jacó, que era esse costume naquela época. Hoje não pode, graças a Deus, naquele tempo tinha, para que ela pudesse ter filho. Mas teve um dia que o Senhor abençoou ela, e ela pôde gerar filhos. E o primeiro filho dela foi José. Então, José era o sonho de Jacó desde o início. Amém, irmão? Jacó trabalhou 14 anos para poder casar com Raquel. E quando José chegou, aquele jovem se tornou a maior alegria de Jacó, porque era o filho da mulher que ele amava. Ou seja, ele olhou bem, eu vou morrer, se a minha esposa morrer, se ela morrer, mas pelo menos nós temos a semente do nosso amor. Amém, irmão? Havia ali, deu fruto aquele amor, aquele trabalho, todo aquele esforço dele, deu frutos. E diz a palavra do Senhor que José sofria com a inveja dos seus irmãos. Mas como ele aprendeu, junto com seu pai, que confiar em Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante na vida do ser humano, ele era fiel. Diga comigo, ele era fiel. Amém, irmãos? Se ele era fiel, Deus também é fiel e iria honrar. Diga para o irmão que está falando, irmão, se você for fiel, Deus te honrará. E diz a palavra do Senhor que Deus começou a dar sonhos para José. Sonhos pessoais. Sonhos em que ele governaria acima dos seus irmãos. Já pensou, irmão? Pela lei normal, pela lei natural, pela lei de lá, do costume da época, quem deveria ser o chefe da família deveria ser o primeiro filho. Mas só que Deus tinha escolhido José
para governar e ser o chefe da sua família. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus começou a dar sonhos. Quanto mais José se aproximava de Deus, quanto mais ele buscava o Senhor, quanto mais ele temia a Deus, mais Deus dava sonhos para ele. Até que a inveja dos seus irmãos o jogaram numa prisão, primeiro jogaram numa cisterna para morrer a língua, depois foi vendido como escravo, depois de ter sido vendido como escravo, conseguiu, recuperar alguma coisa, prosperar em algum lugar, e diz a Bíblia que logo depois ele foi jogado na prisão, sofrendo injustiça uma atrás da outra. Mas quem tem sonhos de Deus, ainda que esteja nas prisões, nas masmorras, de lá sairá e vai tomar posse das promessas do Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor. Por mais, irmãos, que os teus sonhos pareçam, hoje, no momento, você olha, pastor, meus sonhos acabaram. Não há mais esperança. Tudo que eu sonhei, tudo que eu projetei, já estou velho demais para realizar. Escute uma coisa, irmão, se esse sonho foi Deus que te deu, ainda que caia todos os teus dentes, tu vai ter que realizar esse sonho. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Ainda que seja com uma bengala, tu vai ter que realizar esse sonho, porque Deus realiza sonhos que Ele dá. Amém, querido? Pastor, mas eu olho e não dá, e vai dar do jeito que Deus quer. Porque ainda que alguém tente te prender, ainda que a inveja de alguns tente destruir teus sonhos, Deus te tirará de lá onde tu estás. Se alguém tentar pisar em você, se alguém tentar esmagar os teus sonhos, se Deus é contigo, se Deus está contigo, irmãos, Ele te arrancará de lá, só para realizar o teu sonho. Amém, meus irmãos? Então, os sonhos, geralmente, eles se manifestam em 3 áreas da nossa vida, amém, irmãos? Primeira área. Geralmente, a primeira área que se manifesta um sonho, é na área sentimental. Amém? Amém. Preste atenção. A primeira área que se manifesta os sonhos é na área sentimental. Todo mundo que quer ter uma boa profissão é para poder casar. Sim ou não? Eu quero ter uma profissão, porque quando eu casar, eu tiver meus filhos, eu posso dar algo melhor para os meus filhos. Sim ou não? Então a primeira área que está envolvida aí na minha família é a parte sentimental. Amém? Eu estive ensinando esses dias no IPQ uma matéria que fala sobre aconselhamento familiar. E a primeira aula nós falamos muito sobre namoro. Que uma das coisas, nos conceitos do namoro, irmãos, hoje as pessoas não namoram, as pessoas hoje não namoram. Jovem hoje não namoram, fazem o que não deve. Não namoram, não se namoram. Porque o namoro, na verdade, pela palavra de Deus, o namoro bíblico, é uma amizade especial, em que jovens se conhecem, desenvolvem o respeito pelo outro e passam a conhecer a família um do outro. Diga glória a Deus. Esse respeito é uma amizade especial. Por quê? Porque está envolvido sentimentos. Amém, queridos? E não desejos sexuais de maneira nenhuma. O namoro é para que a pessoa possa conhecer um pouco mais do seu futuro, ou não, esposo ou esposa. Por isso não se pode atribuir ao namoro vida sexual. Por quê? Porque namoro é apenas um conhecimento, uma amizade. É através do namoro que se desenvolve, irmãos, a parte mais bonita do ser humano. Uma área muito bonita do ser humano, que é o romantismo. Hoje não se existe mais romantismo. Hoje o rapaz não fala mais do cabelo da moça, fala de outra coisa. Não se fala mais da voz dela, dos olhos dela. Não se admira mais isso nas mulheres. É ou não é, irmãos? E hoje as mulheres, as jovens, estão se acostumando assim, a não serem mais cortejadas, a não serem mais elogiadas, a serem simplesmente usadas. Infelizmente, a sociedade ensina assim. Mas a palavra do Senhor ensina que os jovens de Deus, as jovens de Deus precisam namorar dessa forma, se autovalorizando, porque ela não pertence a si mesma mais. Amém, querido? Segunda área da parte
pessoal, os nossos sonhos pessoais que nós podemos sonhar, são sonhos que muitas vezes foram perdidos. Na parte sentimental, muitos hoje não podem mais vivenciar isso. Tem muita gente que hoje não tem mais esperança de serem felizes. Tem mulheres que hoje estão dispostas a casar com qualquer pessoa porque acham que não tem mais oportunidade, não tem mais chances de serem felizes porque tem filhos ou porque eles estão numa certa idade. Querido, se você buscar o Senhor em primeiro lugar, Salmos 37, 3 a 8, diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Independente da tua idade, ainda que você tenha 100 filhos, bem engraçado, ainda que você tenha um campo de futebol, Deus te dará um marido para te honrar. Glória a Deus. Você crê nisso, querido? Amém. Meu irmão, ainda que você não seja um homem cheio de dinheiro, mas se você honrar a Deus, e se você, o teu sonho sentimental foi frustrado, o Senhor é poderoso para restaurar o teu sonho sentimental. Vai te dar uma mulher que te honra, e vai te dar um homem, minha irmã, que vai te amar de verdade. Porque a palavra do Senhor ensina que o homem deve amar a sua esposa, e a esposa deve honrar o seu marido. Diga glória a Deus. A terceira área que nós, a segunda área que nós observamos, que as pessoas sonham, é a área profissional e financeira que está sendo perdida. Às vezes, por causa das finanças, porque não se há condições, a pessoa para de sonhar. Eu queria fazer uma faculdade. Ah, mas eu queria ser um médico. Ah, eu pensava em ser um engenheiro, um advogado. Mas hoje já está muito tempo. Querido, os teus sonhos, presta atenção no que eu vou falar. Os teus sonhos, só você mesmo pode realizá-los. Diga glória a Deus. Para que Deus possa realizar teus sonhos, você não pode desistir deles. Diga para o irmão que está do seu lado, irmão. Você quer teus sonhos realizados? Diga para ele, então não desista deles. Porque Deus não desiste dos seus sonhos. Irmão, o teu sonho é ter uma profissão. E essa profissão, por mais que pareça hoje longe, se você confia em Deus, se você crê no Senhor, Deus te fará realizar esse sonho. E olha que coisa linda, a palavra do Senhor diz que Ele se apressa em realizar os sonhos dos seus filhos. Amém? Deus ele tem pressa em fazer as coisas na nossa vida, sabe por quê? Porque nós somos pó cinza, nós somos rápidos, nossa existência, ela passa muito rápida. Amém, queridos? E Deus ele é glorificado, não na palavra escrita, ele é glorificado na nossa vida, quando essa palavra escrita se torna uma realidade. Amém, meus irmãos? E a terceira área dos sonhos pessoais que foram perdidos, e que Deus quer nesta noite restaurar, é a vida espiritual, é na área espiritual. Olha, irmãos, por nós muitas vezes temos saído de religiões pagãs, de conceitos filosóficos tão deturpados, tão distantes de Deus, que nós vivemos em uma religião, vivemos em uma vida espiritual, onde o inimigo muitas vezes fez o que quiser, fez o que quis conosco. Mas agora é a hora de você tomar a rédea na sua vida espiritual. Agora é a hora de você pisar naquele que um dia te pisou. Hoje é a hora de você pisar em Satanás. E em nome do Senhor Jesus, tomar posse de uma vida espiritual frutífera na presença do Senhor. Amém? Pastor, como é uma vida espiritual abençoada? Uma pessoa espiritualmente abençoada, aonde ela entra, ela traz a bênção de Deus. Ela chega num lugar que há contenda, há problemas, ela consegue trazer a paz, ela consegue pacificar. Quando o Senhor Jesus falou sobre a vida espiritual abundante, ele falou em Mateus, no capítulo 5, bem-aventurado, são as bem-aventuranças. Uma pessoa espiritualmente abençoada, com a vida espiritual abençoada e desenvolvida, ela é bem-aventurada. Ela é pacificadora, ela é filha de Deus, ela leva a cura, ela leva milagres, ela leva a bênção, ela leva esperança, porque o Senhor é com ela. Diga glória a Deus. Amém, meus amados? A segunda área que nós observamos que tem sido perdida com o tempo é a área familiar. Olha, irmãos, hoje muitos casamentos estão dissolvidos, muitas vezes por falta de sabedoria da esposa e por falta de sabedoria do marido. Eu quero ler um texto com você rapidamente aqui em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Quero ler para você
um episódio que fala sobre família. Atitudes erradas de maridos, no caso que foi o marido de uma esposa, que destruiu o seu próprio lar. Olha o que está escrito em Gênesis 26, versículos 6 e 7, diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, porque devia dizer minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, homem. Toda mulher, ela não espera do homem, muitas vezes, palavras doces, palavras amáveis. Uma mulher espera geralmente do homem segurança, em que ela possa se apoiar, uma pessoa que possa defendê-la, amém, irmão? Defender suas necessidades, defender os seus sonhos. Diga glória a Deus. Uma mulher espera que um homem lhe proteja, sim ou não? Ela espera que o seu marido lhe proteja, que o seu marido lhe defenda no momento da vida. E o Isaac aqui fez totalmente o contrário. Diz a palavra do Senhor que na hora que ela defender, não, essa é a minha esposa. Ninguém toca nela porque ela é minha mulher. Diga glória a Deus. Jesus, a própria palavra do Senhor diz que o homem deve amar sua esposa com um amor sacrificial. Assim como Jesus amou a sua igreja. E o Jacó fez o contrário, o Isaac fez o contrário. Na hora de defender a sua esposa, sabe o que ele fez? Ele entregou a sua esposa na mão dos homens. Amém? Sabe o que foi que aconteceu com isso? Esse casal aqui era para ter uma história totalmente diferente do que eles fez. Por causa dessa atitude medíocre de Isaac, por causa dessa atitude, sabe, irmão, covarde de Isaac para com a sua própria esposa, gerou nela uma mágoa tão grande, uma tristeza tão grande, que a gente percebe no relato bíblico que eles pararam de se falar. Já não se falavam direito. Porque ela começou a olhar e disse: esse homem, na primeira chance que ele tiver, se tiver eu e ele, se tiver eu e uma cabra, ele vai escolher a cabra e vai me deixar no fogo. Quem está entendendo? E a palavra do Senhor diz, leia agora comigo Gênesis capítulo 27, do versículo 5, olha o que diz o texto. Olha o que aconteceu logo na frente. Isso aqui são muitos anos depois. Pelo menos, provavelmente 30 a 40 anos depois desse episódio dele ter colocado a sua esposa lá na mão dos homens, não ter protegido, não ter sido marido, não ter sido homem de verdade para defender sua esposa, e destruiu seu casamento e destruiu seus filhos. Veja só o que diz o texto, 27:5 diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-lo. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze casa e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles faremos uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Amém, irmãos? Olha só. Jacó, na hora de defender a sua esposa, ele foi covarde. Aqui na frente, quando ele escolheu o filho para abençoar, como a Rebeca gostava do Jacó, porque como não havia paz naquele lar, como não havia, sabe, irmãos, amor, não havia mais harmonia, não havia mais conversa, sabe o que foi que a mulher dele fez, a Rebeca? A Raquel? Agora eu vou tirar a porra. Eu vou fazer ele abençoar um outro. Amém, irmão? Ele aprendeu a me respeitar. E foi o que aconteceu. E por causa disso, gerou uma confusão tão grande nessa família que já era frágil, a ponto que o irmão mais velho quis matar o outro irmão e eles tiveram que fugir. Jacó teve que fugir, que era tão rico que saiu de mãos vazias
para a casa do tio dele e teve que sofrer, trabalhou como um escravo. Se não fosse Deus, ele mesmo chega a dizer, se Deus não fosse com ele, se ele não tivesse feito um pacto com o Senhor, de ser fiel nos seus dízimos, Deus nem nele seria abençoado. Quem está entendendo, irmão? E a palavra do Senhor diz que tudo isso começou quando Jacó teve a oportunidade, quando Isaac teve a oportunidade de defender sua esposa, que é o papel de todo marido, e ele fez o contrário. Então hoje, irmão, nós temos visto casamentos em que o orgulho do marido, o orgulho da esposa, estão destruindo os lares. Vemos esposa hoje que o marido fala uma coisa, ela fala outra. Tem marido que não escuta o conselho da sua esposa. Irmãos, casamento, vida conjugal, não se vive desse jeito. Se você não aceita a opinião de uma pessoa, não dá para você viver com ela. Sim ou não? Casamento, que é casamento, diz a Bíblia, que agora é uma só carne, em que o marido tem o seu papel importante, e que a sua esposa, os seus pensamentos, as suas ideias, são tão importantes quanto. Mas o que nós temos visto? Que muitas vezes a esposa faz o que quer, o marido faz o que quer, e aí depois reclama porque o casamento não está dando certo. Porque acabam as brigas, porque há egoísmo, porque não há amor, porque não há respeito pelo outro. Quem está me entendendo agora mesmo? E o Senhor está nos mostrando que Ele quer restaurar casamentos nessa noite. Ele quer restaurar famílias. Uma segunda coisa que tem se perdido, lá no fundo do orgulho, lá no fundo, sabe, irmãos, da falta de compromisso. Aqui uma chave caiu no fundo do rio. E os casamentos hoje têm caído no fundo do orgulho, da mágoa, da palavra grossa, da palavra, sabe, sem amor, não há mais aquele carinho, não há mais aquela palavra eu te amo nos casamentos. Às vezes, se o marido chamar a esposa, o marido dizer, oh, amor, eu te amo. Tem certeza que é tu que está aqui, não é uma guerrisma? Será que não te levaram e colocaram o outro aqui no teu lugar? Porque já não existe mais isso. A mulher só fala assim, e vem dizer assim, oh, meu amor, eu te amo. Ele diz, está faltando isso. Às vezes ela dá um beijo quando ele chega no trabalho, olha, o menino quebrou a cabeça do outro. Aí o que acontece? Os casamentos começam a entrar em rotina, e a rotina é um dos grandes, além do orgulho, a rotina é um dos grandes vilões do casamento. E sabe quando é que o orgulho entra? Ele entra logo depois da rotina, no casamento. Se o seu casamento virar uma rotina, logo depois vai vir orgulho, vai vir palavra grosseira, vai vir tanta coisa que vai aparecer. Mas livre-se da rotina, tira a sua esposa, se você pode, tira a sua esposa e viaja. Se não pode viajar, vai em algum lugarzinho perto mesmo, mas tira ela do fogão, meu irmão. Diga glória a Deus. Tira a irmã do fogão, do cara do fogão, tira ela do cara da máquina de lavar. Leva ela com as crianças num lugar para que ela possa, sabe, espalhecer. E ela vai vir de lá recuperada. Amém? Ela vai vir de lá animada. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Jesus também não tinha dinheiro, mas ele tirava a festa. Falando isso aqui, então precisamos tirar também férias com a esposa em nome de Jesus. Segunda coisa que tem sido destruída na família são os filhos. Se você ler 1 Samuel, capítulo 2, quero ler com você rapidinho. 1 Samuel, capítulo 2, fica no Novo Testamento, versículo 22 ao 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe, por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, meus filhos, porque não é boa fama que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar.
Sabe, irmãos, o Eli, ele esqueceu dos filhos dele. Ele esqueceu de estar junto, de aconselhar. Ele esqueceu que os seus filhos poderiam ser corrompidos. Às vezes a gente vê muita família sofrendo, muitos pais sofrendo, e muitos desses pais têm deixado seus filhos aprenderem com a televisão. Não gostam de conversar assuntos meio delicados e deixam que um amigo, um colega lá no colégio ou da rua converse com o filho. É importante, irmão, que você que é pai seja muito aberto com seus filhos para ensiná-los o caminho certo. Quem está entendendo? O problema é que hoje muitos jovens estarem entrando muitas vezes no caminho das drogas é porque sabem que em casa ninguém vai impedi-los. Ninguém vai perguntar nada para eles, ninguém vai interrogar sobre nada, então eles podem fazer o que querem, muitas vezes entre em caminhos errados. Mas se ele sabe que quando ele chegar em casa ele vai ter que explicar por onde ele andou, onde ele esteve, ele com certeza vai pensar duas vezes em ter amizade que venha se prejudicar. Amém, queridos? A Bíblia diz que ele esqueceu dos seus filhs, e por causa disso ele perdeu os seus filhos. Os seus filhos morreram em uma guerra. Amém, irmãos? Então, diga para o irmão que está chamando, meu querido, meu irmão, não perca o seu jardim. Amém, querido? Não perca as suas rosas, não perca os seus livros, não perca a sua família. Esteja junto, esteja mais próximo em nome do Senhor Jesus. Em último lugar, a terceira coisa que nós temos observado, que se perde muito, e Deus quer nesta noite resgatar, irmãos, são ministérios. Tem muita gente que tem ministério maravilhoso, que Deus chamou para pregar, que Deus chamou para ganhar almas, mas muitas vezes está parado no tempo. Está com o seu ministério estagnado, não consegue sair. Os dons espirituais já não se manifestam mais, porque já não ora mais, porque já não gosta de jejuar, porque já não tem mais prazer em se congregar. Em segundo lugar, na parte do ministério é necessário que a vida do cristão ela haja santidade. Porque 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 ou 20, diz a palavra do Senhor que o nosso corpo é templo do Espírito do Senhor e Ele habita em nós. Aleluia. Amém, queridos? Se Deus habita em nós, precisamos cuidar desse templo, para que o Senhor não tenha que se afastar. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, Mateus 25, do 14 ao 15, 14 15 fala sobre talentos que são desprezados, que são muitas vezes tratados de forma inadequada e que precisam ser trabalhados. Amém? Diga para o irmão que está falando, irmão, Deus te deu talento. Deus te deu talento para você usar no reino dele. Tem gente que tem talento natural. Amém, queridos? Cada um de nós desenvolve um certo talento. Tem pessoas que têm a facilidade, né, de se relacionar, de conversar. Amém? Tem pessoas que têm facilidade em enfeitar. Tem outros que têm facilidade em dirigir, em tomar frente. São talentos naturais que o Senhor pode usar para o ministério. Diga glória a Deus. Então, ore pelo seu ministério. O Senhor quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar a sua vida espiritual. Aleluia. Em último lugar, queridos, muitas das coisas que têm sido perdidas na vida de muita gente é até a salvação eterna. Quantas pessoas têm largado a sua salvação? E a palavra do Senhor diz: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coisa. Diga para o irmão que está no seu lado, irmão, cuide da tua salvação. Diga: Jesus te deu. Cuida dela. Amém, meus amados? Se você não cuidar da tua salvação, o diabo está doidinho para destruí-la. Está doidinho para levá-la. Está doidinho para te afastar. Esse é o seu fulminante. Não importa, irmãos, se os seus sonhos, se a sua vida conjugal, se a sua família, se o seu ministério está no fundo do poço, está no fundo do Rio Jordão, de lá o Senhor fará sair. Amém? Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que o jovem diz: ai, meu Senhor, é emprestado. Agora acabou. Eu não tinha condição de comprar para mim, como é que eu vou comprar para mim e comprar para o outro? Quer emprestar. E a palavra do Senhor diz que porque aquele homem estava fazendo algo
que agradava a Deus, que era correto, o milagre aconteceu. Eu tenho certeza, irmãos, que você quer o melhor, que os seus sonhos são sonhos que agradam a Deus. Eu tenho certeza que a sua família, o seu casamento, os seus filhos estão nas mãos do Senhor, amém, querido? Eu tenho certeza que o seu ministério, o seu desejo de servir a Deus está diante do Senhor. E hoje Ele vai ressuscitar os seus sonhos, se você crer. Se você crer, o Senhor vai mudar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Quem gostaria de nessa noite ser abençoado? Quem gostaria de ter hoje o seu machado milagre flutuoso sobre a sua vida? Então fique de pé que eu quero orar para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os olhos. Oh, aleluia, Jesus. Nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, porque em tudo, Senhor, tem nos abençoado. Eu quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque os teus servos estão aqui para ouvir a tua santa palavra. E eu tenho certeza, meu Deus, que cada um, meu Pai, que está aqui, não vai sair de mãos vazias. Porque está escrito na tua palavra que todo aquele que vem a ti, o Senhor não está fora. Que todo aquele que te busca, Senhor, te encontra. Que todo aquele, Senhor, que busca a tua presença, vai ser, com certeza, abençoado. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada família que aqui está. Eu quero te apresentar cada homem, cada mulher, cada casal, Pai, cada sonho. Ó Deus, essa pessoa que perdeu seu sonho, na necessidade, na luta diária, perdeu muitos dos seus sonhos. Perdeu, meu Pai, os seus projetos no meio do caminho. Mas a tua palavra diz, no Salmo 37, versículo 3 a 8, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sei que Ele que busca a tua face, a tua presença, meu Deus, por ti será nesta noite visitado e encontrado. Espírito Santo vem removendo agora todo o atrapalho, todo o impedimento, toda a frustração. Essa jovem, meu Deus, que quem sabe está vivendo um dilema, um problema, que protegido no amor, quem sabe, inadequado, está sofrendo. Quem sabe temos pessoas aqui, jovens, mulheres, que sofreram abortos e que precisam, Senhor Jesus, voltar a se perdoar. Precisam do teu perdão, o Senhor com certeza quer perdoar. Deus quer te perdoar, minha irmã, se você falhou, se você errou, se você pecou. Deus quer te perdoar. Aceite o perdão do Senhor e te perdoe também. O Senhor quer restaurar os teus sonhos, o teu casamento. Deus quer restaurar a tua vida ministerial. Oh Deus, derrama a tua presença. Derrama o teu amor, Senhor. Coloque sua mão sobre o teu coração, meu. Eu quero que você olhe comigo. Que você diga agora para Deus que você necessita dele. Que você precisa dele. Da sua família, meu. Da sua família. É algo precioso. Jesus ama você. Ele ama a sua família. Ele vai abençoar a sua família. Se apresente diante do Senhor. Apresente a sua família.